Olá, neste Cidadania nós vamos conversar sobre a necessidade de um novo pacto federativo com o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia. Senador, o senhor tem se destacado aqui no Senado defendendo a necessidade de uma redistribuição dos recursos entre a União, os estados e os municípios. Qual é, na sua opinião, o modelo de pacto federativo que deveria acontecer em nosso país? Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente tratar, Armando, dessa questão é qual é o modelo de desenvolvimento que a gente quer para uma nação como o Brasil, onde você tem uma desigualdade profunda, aí norte, nordeste, centro-oeste, uma concentração extrema de investimentos, de infraestrutura, de ciência e tecnologia, de oportunidades e até de população. Porque, por exemplo, quando a gente fala muito em pacto federativo, em redistribuição, desenvolvimento econômico, a gente tem que pensar também em gente. Porque quando você fala em desenvolver, você fala em desenvolver usando vários aspectos. A raiz do desenvolvimento, na minha opinião, é exatamente a educação, para você chegar na ciência e tecnologia. Mas você precisa, depois disso, você precisa aplicar isso de duas frentes. O que é a questão da economia e o que é o desenvolvimento social. Então, portanto, você vai desaguar em gente, vai chegar em gente. Você não desenvolve para a Lua, você desenvolve para a gente. Então, é fundamental que se olhe essa questão. E no Brasil, a concentração sempre esteve também no Centro-Sul, ou até no Sul-Sudeste de forma mais expressiva. Então, quando a gente fala assim, mercado, São Paulo tem 45 milhões de habitantes, a Bahia tem 15. Então, nós estamos falando de um mercado 3 vezes maior do que a Bahia. Então, a lógica do investimento tem que ser uma lógica que leve em consideração o aspecto que nós chamamos muito em desenvolvimento, que é o aspecto da inversão de investimentos. Então, se você vai fazer essa distribuição, você tem que levar em consideração as desigualdades, os tamanhos, os mercados, os gargalos e, consequentemente, a economia local. Então, como é que eu faço para chegar com, por exemplo, com querosene de aviação lá no Acre? Se eu não chegar com querosene, não tem aviação. Na Amazônia eu não ando sem avião. Então, como é que eu faço para chegar à indústria lá em Rondônia? Aí o sujeito me diz, bom, eu vou me instalar em Rondônia, mas minha matéria-prima chegará como? E outra, eu vou desaguar minha produção através de quais canais? Então, quando você fala nisso, você pensa exatamente num planejamento, numa espinha dorsal de nação que raciocine um orçamento da União ou a distribuição do bolo da União, entendendo essas disparidades. Então, portanto, hoje nós temos uma verdadeira dificuldade de travar isso. Aí vai para aquela questão que todo mundo chama hoje de guerra fiscal. Sim. Cada um buscou atrair para si e tal. Mas por mais que eu promova uma guerra fiscal na Bahia, a minha condição de competitividade de oferta para uma empresa deixar São Paulo e se instalar na Bahia, ela enfrenta diversas barreiras, tem dificuldades extremas. Então o sujeito vai olhar mercado, vai olhar infraestrutura, vai olhar exatamente a questão da disponibilidade de recursos e vai olhar também fatores preponderantes desse novo tempo, que são os fatores de inovação e de tecnologia. Então, agora, esses são os aspectos que nós precisaríamos conversar primeiro para a gente pensar. E agora, como é que a gente bota para funcionar esse novo pacto federativo? Agora, essa não é uma questão nova. Por exemplo, no passado, a Sudene foi criada com o objetivo de desenvolver o Nordeste. E assim por diante. Quer dizer, houve em momentos da política brasileira em que procurou-se contemplar essa coisa da desigualdade regional e tal. Hoje, falando do Brasil moderno, como enfrentar essas desigualdades regionais? O erro do passado foi, todo mundo achava que bastava criar um órgão. Eu defendo criar a política, criar o programa, a obrigatoriedade. Porque você tinha um órgão, mas não tinha um recurso. Você tinha um órgão, mas você enfrentava a dificuldade, ou melhor, você enfrentava a realidade, que é exatamente esse conjunto aqui de fatores que eu citei. Então vamos lá, o que a gente está brigando aqui no Senado desde 2011? E quando você diz assim, no passado isso não é novo e tal. O governo Fernando Henrique, o de Lula e agora o governo de Dilma, eles são iguaizinhos nesse aspecto. Ou seja, a questão
do governo central tende a manter a máquina arrecadadora e, consequentemente, até para bancar os programas, vai cada vez mais querendo arrecadar. Tá? Mas nós não vamos conseguir desenvolver se a gente não conseguir botar na ponta. Não adianta, a União não vai arrecadar mais se eu não tiver desenvolvimento econômico em todo o país. Ela vai continuar arrecadando nos mesmos lugares de sempre. Então, o primeiro aspecto para isso é a gente botar o dedo nessa ferida. A União precisa entender que ela tem que abrir mão de uma parte para ela ganhar o todo, para ela ganhar um outro pedaço. Segunda questão é a gente botar o dedo na ferida nessa questão do imposto, o imposto que mais interfere nessa roda, que é o ICMS. Então, se eu tenho condições desiguais no Brasil, eu tenho que ter uma regra que me balize, que iguale, ou até, vamos chamar de equalização do ICMS, mas eu preciso ter dois aspectos de sustentação para, duas ferramentas, perdão, como aspecto de sustentação para esse programa. Quais são as ferramentas? Eu preciso ter um fundo que compense as perdas, portanto, reequilibre o jogo, e um fundo que sustente o desenvolvimento econômico. Então, você precisaria fazer essas duas coisas. Quem vai ter perda? Eu vou compensar enquanto essas coisas se ajustam. E quem precisa de recursos para se desenvolver economicamente? Então, eu vou aportar esses recursos. Feito isso, igualemos as alíquotas de norte a sul no país, de leste a oeste, e vamos trabalhar agora com a outra política para você permitir que cada estado se planeje. Por exemplo, o seu Sergipe, já imaginou? Se a gente pudesse entregar a Sergipe a condição dele planejar o seu desenvolvimento econômico, enxergando o que é que Sergipe tem na agricultura, o que é que Sergipe pode desenvolver no polo, principalmente na área de petróleo e petroquímica, e como é que Sergipe pode fazer isso. Vou lhe dar outro exemplo claro, também envolvendo Sergipe. Se a gente não tiver cuidado, esse tipo de política não se estabelece. Sergipe tem uma fábrica de chuveiros, uma grande empresa de chuveiros elétricos, inclusive. Essa empresa se instalou em Sergipe. Ora, dois motivos para essa fábrica não se instalar em Sergipe. Clima, chuveiro elétrico para esquentar água em Sergipe, vai precisar ter ali uma noite daquela de São João e chova e faça frio, né? Que é no meio do ano, estou falando noite de São João por isso. E segundo, o mercado consumidor. Sergipe tem uma população muito menor do que qualquer estado do sul do país. Então o sujeito vai botar a fábrica dele lá, vai vender tudo para o sul. Aí ele vai tirar esse chuveiro de Sergipe e botar na estrada para chegar para vender, vai vender muito mais caro. Então ele tende a dizer, ô Sergipe, eu não tenho condição de botar. Então se Sergipe não tiver incentivo, e se Sergipe não ganhar as condições para o escoamento dessa produção na chamada relação intra-regional, como é que Sergipe vende para o Nordeste também, e as condições facilitadas para outras regiões, Sergipe nunca vai atrair uma fábrica de chuveiros. Aqui está lá, inclusive, vai ameaçar para ir embora. Isso vale para a indústria automobilística, vale para qualquer outro setor. Então, portanto, vão condenar Sergipe para dizer, não, Sergipe só pode botar fábrica de biscoito. Estou falando Sergipe, pelo amor de Deus, não é punindo Sergipe, não, mas a mesma coisa para a Bahia. Quer dizer, não vão botar fábrica de biscoito porque o povo tem que comer biscoito. Ou até uma fábrica de biscoito que venha da farinha, que eu aproveito a farinha da Bahia e faço biscoito. Então vai nos condenar isso. É importante a gente ter fábrica de alimentos para alimentar a nossa gente. Mas é importante também eu ter fábrica que eu possa, inclusive, verticalizar a produção com diversas coisas da terra. Por exemplo, o setor mineral, aproveitar a riqueza mineral que o Nordeste tem ou que o Norte tem. Aproveitar, hoje eu diria, a energia do vento. Então você desenvolver a partir daí. Então você faz isso com medidas combinadas. Então um pacto federativo, ele tem que ser um casamento entre o meu desejo de ajuste fiscal, a minha vontade de equalização para poder, inclusive, fazer a distribuição equânime e, principalmente, o meu desafio de fazer desenvolvimento local. Então essa é uma briga que eu não encontrei. O que eu fico mais perplexo, e quando eu falo que eu não encontrei apoio, é que se a gente for fazer aqui, se a gente for mensurar aqui no Senado, eu poderia dizer que o placar aqui deveria ser 24-3. 24 estados da federação teriam uma posição muito mais próxima, e 3, eu não estou isolando os 3, mas 3 até pelo seu tamanho, pela sua capacidade. São Paulo, Rio e Minas Gerais. E até estou botando Minas nesse bojo, apesar de Minas ter um pedaço
de semiárido muito grande, o norte de Minas tem pobreza, mas é um estado grande. Então tem uma população enorme, então pode entrar também na competitividade. Então eu não estou propondo também uma disputa de 24-3 para esmagar, mas o que eu estou propondo é um olhar do governo federal e um olhar dos governadores para entender que eu não posso continuar jogando água nesse rio de 3 e deixando o 24 seco. Mas, senador, exatamente, quer dizer, essa é uma questão eminentemente política. Como fazer com que o agente principal das mudanças políticas, que é o Congresso Nacional, se incline para adotar essa tese que, de fato, aparentemente, ela, como o senhor explanou, e ela é altamente respeitável e apropriada. Como fazer que haja uma adesão política à necessidade de fazer um pacto federativo nos termos que o senhor propugna? Bom, a primeira questão é você ter a separação desse debate. Esse é um debate que, na minha opinião, cabe muito ao Senado. Nada contra a Câmara. Porque vai ser natural. Na Câmara eu vou ter a proporção. 70 deputados do Estado de São Paulo contra 39 da Bahia. Mas eu posso botar 70 de São Paulo contra 8 de qualquer estado do Norte. Ali os pequenos estados da federação. Então é desigual, é desproporcional. No Senado, não. No Senado são 3-3, eu até brinco, é 3-3, 0-0, está empatado. Então, na realidade, como é que a gente poderia fazer isso? Primeira questão é um envolvimento dos governadores disso. Eu estou chamando a atenção disso agora, Armando, do seguinte aspecto. Eu quero ver na campanha agora os candidatos ao governo do Estado se vão apresentar programas com não sei quantos itens, sem botar o dedo nessa ferida. Porque todo mundo vai dizer, eu não tenho como governar o Estado. Quem está governando hoje está reclamando, problema de custeio e tal. Eu não resolvo o custeio com financiamento. Então, essa é a primeira questão, envolvimento direto dos governadores com o Senado da República, para a gente tratar dessa questão como uma questão vital para o Estado brasileiro. Segunda questão, eleger quais são os pontos. Então, nós já fizemos aqui uma reforma do ICMS importação. Agora nós temos que fazer a questão da dívida de estados e municípios, no seu aspecto, inclusive, da redução dos juros e no seu aspecto do alongamento. Terceira questão disso é você resolver a questão do ICMS. Com a reforma tributária. Com a reforma tributária. Estava aqui na pauta do Senado para ser votado, houve um recuo até por pressão do governo central e por pressão de um estado da federação, que foi São Paulo. É lícito São Paulo fazer a pressão, não estou achando absurdo, mas é inadiável isso. Então, botar esse debate, que é você igualar o ICMS no Brasil inteiro, mas vir com os dois suportes, o fundo de compensação e o fundo de desenvolvimento. Quarta questão é tratar das regras para você distribuir, por exemplo, os recursos que são oriundos de uma riqueza de comércio, hoje com um transporte que é ultra facilitado. Que eu estou me referindo hoje à questão da como a informação circula, ou, numa linguagem que todo mundo conhece, o comércio eletrônico. O ano passado nós tivemos uma mobilização de quase 30 bilhões de reais de comércio eletrônico no Brasil. Então, se você não distribuir essa riqueza, ela vai ficar concentrada nos lugares onde tem a infra, no lugar onde tem um produto e no lugar onde tem o data center, o call center. Então, imagine, eu faço uma compra eletrônica na Bahia, eu faço uma compra eletrônica em São Paulo, ela tem pesos diferenciados. Eu faço uma compra eletrônica na Bahia, em Sergipe, quem vai ganhar é o estado de origem. Bahia e Sergipe não ganham nada. Essa questão foi discutida no foi Senado e o Senado aprovou. E está parado na Câmara. E também está no Supremo. Isso. Foi judicializada. O Supremo, inclusive, deu uma cacetada na cabeça da gente. Que disse que só é para ir mesmo imposto para a origem. Ora, o produto sai de lá, quem está pagando é o sujeito lá da ponta. Então, o sergipano que está me ouvindo aqui agora, lá de Itabaiana, acabou de comprar aqui nesse instante aí, em qualquer site da vida aí, o imposto produto, reverte para o Tesouro. O produto vai chegar na casa dele, o dinheiro foi o dele. O imposto vai todo lá para São Paulo. Sergipe não veio, Itabaiana, coitada, nem pensar. Então, assim, esse é o quarto ponto. O quinto aspecto dessa história toda é exatamente o aspecto que eu chamo muito da convalidação, mas não a convalidação do CONFAS, mas a convalidação das posições de desenvolvimento de cada estado. Eu preciso, no meu estado, ter o poder de decidir qual é o vetor de desenvolvimento mais adequado.
Porque senão alguém vem de lá para cá e diz, ó, eu vou lhe emprestar um dinheiro aqui para você fazer algo que não tem nada a ver com a matriz, algo que não tem nada a ver com a minha realidade, algo que eu tenho dificuldade de escoar essa produção. Então, o senhor está defendendo maior autonomia para os estados, para os secretários de fazenda de cada estado? E também para poder trabalhar muito mais antes da fazenda, para eu trabalhar no meu plano de desenvolvimento econômico. Mas isso não acirraria a chamada guerra fiscal? Não. Em detrimento da economia global? Se você faz aquele outro item que eu citei aqui, ó, eu traço um aspecto do ICMS único no Brasil. Cria os fundos de compensação e de desenvolvimento. A política lá de desenvolvimento faz você. Então você não vai poder dar mais do que eu. Que a guerra hoje é essa. Tem gente que está tendo dinheiro de sobra e aí chama a empresa e diz, eu pago até a conta de sua água e de sua luz aqui para você funcionar. Aí o sujeito vai para lá. Por exemplo, quem está hoje recebendo dinheiro dos royalties do petróleo pode bancar com os royalties do petróleo a atração de investimentos. Por que a gente quer os dois fundos? Para a gente distribuir condições iguais. Eu recebo pela perda que eu estou tendo. Então, por exemplo, São Paulo passaria a receber mais do que a Bahia. Mas eu recebo o Fundo de Desenvolvimento Econômico mais do que São Paulo, porque eu preciso me desenvolver mais do que São Paulo. Já existe uma proposta formulada nesse sentido? Existia aqui na casa. Nós chegamos a debater o projeto, a medida provisória 599, que tinha exatamente esses aspectos que eu estou falando. E o que foi feito disso? O que foi feito disso foi que se cedeu a pressões, principalmente dos estados maiores, e aí se puxou o freio de mão. Engavetado. Engavetado. Então, assim, eu reclamo muito dos governadores. Eu acho que os governadores tinham que arregaçar as mangas, acampar aqui e dizer, nós queremos isso. Não dá para ser, porque senão não adianta ficar governador chorando. Um exemplo disso, o que é que os governadores fizeram nesse último período? Todos os investimentos que estão acontecendo nos estados, todos, a base dos investimentos são empréstimos. A Bahia, por exemplo, captou 5,6 bilhões entre BNDES, Banco Mundial, Banco Interamericano, enfim, você sai catando. Então, os estados vão se endividando. Você até tem um recurso enorme para investimento. O correto é a gente ter recurso para investimento? É. Mas o correto, o melhor de tudo é a gente ter recurso para investimento, que saiam esses recursos dos cofres da União, mas que eu também ganhe a capacidade, com o meu desenvolvimento local, de gerar recursos para investimento. Vou lhe dar um dado. Eu fui secretário de Planejamento do Estado da Bahia em 2009 e 2010. Em 2009, a receita corrente líquida da Bahia era aproximadamente aí os seus 20 bilhões. 15, vamos botar aqui a grosso modo, a Bahia tem mais ou menos isso, 15 bilhões de arrecadação do ICMS e uns 5 bilhões eles vêm do Fundo de Participação de Estados. Então, 20 bilhões. Desses 20 bilhões, Armando, eu não consigo aplicar 2 em investimento. Eu não consigo separar 10% da minha receita corrente líquida para fazer investimento. Porque vai custear, o dinheiro vai para o custeio. Então, na realidade, eu preciso aumentar a minha receita corrente líquida para eu bancar meu custeio, mas eu também bancar o meu investimento sem ter que me endividar. Quando eu vou fazendo investimentos na infraestrutura através de esse nível de endividamento, eu coloco dificuldades para frente. Então, eu preciso também equilibrar um pouco isso. Eu continuo captando recursos via financiamento, mas eu preciso aumentar a minha capacidade de ter recursos via arrecadação da atividade econômica que eu processo, para me dar tranquilidade de crescer com lastro e não ficar inviabilizado. Falando em endividamento, está em discussão a questão do indexador da dívida dos estados e dos municípios. Qual é o seu posicionamento? Por que esse assunto, que interessa a todo mundo, que parecia praticamente já acordado... Que estava junto com os outros dois, estava junto com o ICMS e com o comércio eletrônico. Por que esse nó não se desenrola? Isso, vamos lá. Esse é um projeto que é correto. Eu só acho que ele está incompleto. Essa é a minha crítica. O senhor poderia explicar? Vou dizer por quê. Vamos lá. Primeiro que ele tem, na minha opinião, ele tinha que estar num contexto. Eu mexo no ICMS, altero as regras do comércio e aí eu dou um alívio aos estados na questão da dívida. Porque, olha só, no alongamento da dívida e na mudança do indexador. Eu mudo o indexador, eu resolvo um problema para o futuro. Ou numa linguagem aí do economês, eu resolvo um problema econômico, mas não resolvo um problema no presente, que é um problema financeiro.
Eu continuo mantendo meu desembolso. Quando eu tenho um desembolso alto para pagar a dívida, eu não tenho dinheiro para fazer investimento. Então, o que é que eu quero, o que eu estou chamando de completo? O completo é, eu preciso reduzir esse indexador para poder baixar meus juros e eu preciso alongar a dívida para diminuir a minha parcela que eu pago. Então, aumentar o número de parcelas para reduzir o valor do desembolso mensal. E sobrar investimento. E sobrar dinheiro para fazer investimento. Perfeito. Então, quando eu falo que ele é incompleto, é porque também, além desse aspecto, ele deveria ser casado com as outras coisas. Porque senão eu continuo brigando. E é um absurdo. Você encontra financiamentos no Brasil ainda, que a taxa de juros estava a 15%. Imagina o Estado. Qual é o banco que empresta dinheiro a 15%? Por que para os estados e municípios esse empréstimo tem que sair a 15%? Uma última pergunta. Essa questão vai ser resolvida ainda esse ano legislativo? Não acredito, porque aí esse é um ano legislativo dos mais complicados e aí não é esse ano. Todo ano que a gente convive com eleição, e aí como a gente convive com esse negócio a cada 4 anos, a gente convive com a impossibilidade de, no ano eleitoral, você travar um debate dessa magnitude. Então é por isso que a gente tem brigado muito pela reforma política, para a gente discutir como é que a gente faz com a eleição, de maneira que a eleição também não atrapalhe a gestão. Então eu não acredito que esse tema seja solucionado, espero que pelo menos a questão da dívida, já que nós estamos também inserindo a convalidação dos benefícios no projeto, a gente consiga resolver esse ano. Pelo menos a questão do reindexador. Espero que seja resolvido. Tá. Agora, não acredito que o restante a gente resolva esse ano, assim como também espero que a Câmara dos Deputados possa votar o projeto do comércio eletrônico, porque aí tira do processo de judicialização e nos entrega. Eu não saberia lhe dizer aqui agora, eu até tenho essa tabela, não me recordo quanto o estado de Sergipe está perdendo com o comércio eletrônico. Agora, a Bahia, por exemplo, vai perder 400 milhões. Isso. 400 milhões, olha só. Eu falei de 20 bilhões de receita, algo em torno de 1.200 para investimento comparando os 20 bilhões. Significa dizer que se eu vou perder 400 milhões, eu estou perdendo 1/3 da minha capacidade de investimento. 1/3, que aí é bom de lembrar isso na cabeça das pessoas, porque aí esse negócio quando a gente trabalha com isso, com números, todo mundo julga de outro jeito. 1/3 são 33,33%. Sem dúvida. Então, portanto, é muita grana. Eu estou perdendo 1/3 da minha capacidade de investimento no estado da Bahia por conta da não aprovação de uma matéria aqui no Congresso Nacional. Senador Walter Pinheiro, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Chegamos ao final da nossa entrevista com o senador Walter Pinheiro sobre a necessidade de um novo pacto federativo para o Brasil. Quero lembrar aos telespectadores que queiram entrar em contato conosco as 2 maneiras de fazê-lo. Basta ligar para o Alô Senado pelo número 0800 61 2211 ou acessar o nosso site na internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.